Olá, você internauta, estou aqui, vereador Paulo Haddad, no mês de outubro, fazendo uma alusão ou fazendo aí um enfrentamento sobre diagnóstico precoce e também o rastreamento do câncer de mama. O mês de outubro é um mês alusivo, né, a prevenção e diagnóstico de câncer de mama. Nós estamos aqui com 3 mulheres empoderadas, mulheres que com certeza trarão aí grandes informações importantes para você mulher e você homem também, para que você tenha um cuidado todo especial com a sua saúde, para que não tenha, né, aí o dissabor de enfrentar uma doença que é uma doença que tem cura, 95% das vezes quando diagnosticado precocemente, mas também muitas vezes quando negligenciado, algumas ações que são importantes pode levar à morte. Então eu quero passar já de imediato a palavra à Renata Sassi, que é diretora executiva do Grupo Sonhe, mas antes vou fazer uma menção às nossas outras convidadas que aqui estão. A Juliana Gonçalves, que é empreendedora e também paciente lá do Sonhe. É isso mesmo, Renata? Isso mesmo, Isso vereador. aí. E a Cíntia Almeida, que é minha colega de profissão, Exatamente. dentista. Quem sabe num próximo podcast falaremos um pouquinho sobre odontologia, enfim. Nossa, à vontade. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Legal. Mas lembrar que o mês de outubro, ele é alusivo a diagnóstico precoce e prevenção do câncer de mama. Iniciou-se lá no início dos anos 90, é algo muito importante e eu acho que ninguém melhor do que você para dar esse pontapé inicial para a gente. Então fique à vontade, Renata, um prazer tê-la aqui conosco, né? E seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, vereador. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ouvintes, e com vocês, mulheres maravilhosas, conosco aqui hoje, nesse dia, né, vereador? Gente, o Outubro Rosa, ele é um movimento mundial, né? E a gente sabe da importância desse movimento para conscientizar a mulher, primeiro, a conhecer seu corpo. Muitas mulheres, infelizmente, não conhecem seu corpo, não se tocam, não se olham no espelho. Então, ele começou com o objetivo de ser uma grande onda para a conscientização das mulheres da importância de se conhecer e da importância de realizar os seus exames de uma maneira periódica. A gente sabe que essas ações de conscientização, elas são fundamentais e elas têm número, vereador. Elas têm números que nos mostram que quando você faz uma ação de conscientização, você consegue convencer as mulheres a irem até os médicos, realizarem seus exames de prevenção, e isso realmente faz toda a diferença, que como o senhor falou, as mulheres com diagnóstico precoce, elas têm altas chances de cura, 95%. Então, o que a gente precisa é conscientizar a avó, a tia, a vizinha, a amiga, a inimiga, qualquer mulher a visitar realmente os médicos e realizarem os seus exames, porque já tem comprovação do quanto que é eficaz fazer o exame de mamografia a partir de 40 anos, e a gente sabe que a Prefeitura de Campinas, através da Secretaria Municipal de Saúde, libera a partir de 40 a 69 anos as mulheres a realizarem a sua mamografia preventiva. Renata, muito bacana, legal você falar isso, e a gente vê muitas ações, né, no mês de outubro, mas isso é importante que seja o ano todo. Só para a gente continuar um pouquinho essa prosa com você, e vocês também podem interagir aqui com a gente. Vocês veem, claro, veem com bons olhos, mas existe sim, no mês de outubro, algo que muda um pouco a cabeça das pessoas, das mulheres, né, dos envolvidos com a prevenção do câncer. Esse mês de outubro, ele é emblemático mesmo, desde a sua concepção. Vocês acreditam que isso mudou um pouco a vida de vocês, mulheres, ou não muda nada? O ano inteiro é do mesmo jeito, outubro tem ali uma movimentação, mas não atinge o público que tem que ser atingido, não tem esse impacto que deveria ter. Só para a gente contextualizar e poder falar para as pessoas que nos assistem da importância, né, frisar mais ainda a importância do mês de outubro e mais ainda a prevenção e diagnóstico precoce.
Eu gosto de trabalhar com fatos, vereador. Eu acho que fatos realmente eles mostram o quanto que a gente tem de eficácia em alguma atitude. E essa atitude, vamos chamar assim, de conscientização do Outubro Rosa, existe um estudo brasileiro, retrospectivo, feito por colegas médicos daqui, onde levantou os dados do SUS, do DataSUS. E eles observaram que depois de realizada a campanha de conscientização em outubro, a gente tinha, no próprio mês de outubro, um aumento de 33% nas mamografias, e isso reverberava nos outros meses. Em novembro, um aumento de 39%, ou seja, a pessoa escutou em outubro e marcou para novembro e fez a mamografia, e em dezembro ainda tinha um aumento de 22%. Mas quando chega em janeiro, infelizmente, esse número começa a cair. Ou seja, é efetivo? É. Mas o outubro, ele é rosa, mas o rosa tem que ser o ano inteiro. A mulher tem que se cuidar o ano inteiro. E aí eu passo para Juliana e para Cíntia, para elas falarem um pouco sobre o que como vocês veem realmente essa movimentação do outubro rosa. Bom, o meu diagnóstico foi feito em novembro, então é extremamente importante a gente lembrar, né, reforçar ano a ano o outubro, o novembro, dezembro, janeiro, e nós, mulheres que tivemos o diagnóstico, é muito importante continuar a fala, né? Porque é importante saber que existe vida pós-diagnóstico, existe vida saudável e a possibilidade está aí, né? De fazer o exame, de se tratar, de se curar, e o diagnóstico precoce é extremamente importante. Eu tô na jornada aí já tem 20 anos, então eu posso falar muito, já vi muitos outubros, né? Eu sou da área da saúde, então eu acho primeiro importantíssimo que a gente está fazendo aqui, que é levar conhecimento com base, né? Que nem você falou. Outra coisa muito importante é as mulheres entenderem que existe ainda aquela frase, né? Quem procura acha. Que você ache logo, que você ache no início. Porque no meu caso, meu câncer já estava muito avançado. Então eu sou assim uma sobrevivente realmente, porque eu tive metástase óssea 2 vezes depois disso, mas nada disso me tirou a vontade de viver. A coisa de tem vida depois do câncer, tem muita vida, tem vida até melhor, porque a gente começa a fazer coisas que antes a gente não fazia. Não que a gente não tenha mudado valores, é o que eu sempre falo, os valores continuam os mesmos, as prioridades é que mudam. E falar de outubro rosa, para mim é uma prática constante. No outubro a gente fica mais incisiva, a gente põe o rosa, a gente muda a cor no Instagram, a gente chama a atenção mesmo, faz esse barulho, porque é necessário fazer barulho, né? Porque infelizmente a gente ainda tem muito medo da palavra, né? Não vai longe. A minha avó não deixava falar a palavra câncer em casa. Eu posso te né? comentar. Você sabe que eu ia falar justamente isso, né? Estamos numa sintonia legal. Eu sou, acho que talvez aqui o mais experiente, né? Nessa roda, né? Mulheres tão novas, tão jovens. Tem uma diferença, vereador. A gente pinta o cabelo. Mulheres não aparentam muito. Não, eu falo lá em casa pra Silvia, pra minha esposa, pinta o cabelo, senão você parece a Mortiça, né? A Mortiça acho que é da família Adams, se eu não fica com aquele branco no cabelo, eu acho que vocês têm esse recurso. Eu pinto, mas é de branco. Eu faço o caminho inverso. Mas eu ia perguntar pra vocês justamente isso, já provocando vocês. A minha avó ou a geração dela, depois veio a da minha mãe e a minha na sequência, elas falavam aquela doença maldita, né? Existia toda uma preocupação, justamente no que você falou, de procurar e achar. Isso mudou? O que mudou de lá para cá? Muito pouco ainda, muito né? pouco. Eu acho que assim, quando a gente vê os números, né? Os números não negam. Isso é triste. A gente tem a tendência de jogar tudo para ser culpa da pandemia. Realmente, a pandemia teve um impacto? Sim, teve um impacto. Né? As mulheres não foram fazer seus exames, os diagnósticos foram tardios, mas não é só a pandemia, gente. A gente precisa que você, mulher, que está nos assistindo hoje, que está aqui ouvindo esse podcast do vereador Paulo, que vocês realmente procurem seus médicos e façam seus exames.
porque é importante isso, tá? Conheça seu corpo, qualquer alteração, procure um posto de saúde, procure uma UPA, procure seu médico se você tem um plano de saúde, indiferentemente de como seja. E não deixe de se olhar, de se cuidar, de olhar no espelho, entender o seu corpo, e vamos parar com essa bobagem que aquela doença, não, eu tenho câncer. E o quem pode ter cura se diagnosticado numa fase precoce, e ele pode ter vida, mesmo diagnosticado numa fase mais avançada. Não é isso, Cíntia? Devolver a palavra, né? Que eu roubei a palavra. Imagina, eu falo mais que o homem da cobra, né, filho? Imagina. Eu acho muito importante o que a Renata acabou de falar para vocês, e assim, quem está escutando a gente, mesmo com um diagnóstico tão difícil, porque recentemente até eu descobri que eu tinha de 30% a 40% de sobrevida. Peraí, ninguém me falou nada disso, então a gente foca na cura, vamos atrás, acreditar, confiar no seu médico também é muito importante, essa relação que a gente tem com os médicos, né? Eu sou da área da saúde, né? Então eu me abro para o paciente, ele sabe que ele pode contar comigo, mas até nisso, tá, chegou a metástase, o que você vai fazer, Cíntia? O que eu preciso fazer? Perguntava para o meu médico, o que a gente vai fazer agora? Porque eu ainda tenho muita vida pela frente. Então, você ter essa certeza de que... E hoje tem recursos muito maiores do que há 20 anos, quando eu tive, né? Então, não tenha medo. Eu sei que dá medo, gente. A gente não pode chegar aqui e ser hipócrita de falar, não, tá tudo bem, foi tudo tranquilo. Foi super legal. Que viagem maravilhosa. Mas eu acho que depois de 20 anos, eu posso dizer que a minha vida teve muito ganho. A gente aprende muito no processo, no que a gente vai passando, né? E é muito legal estar vivo, né? E você pode. Porque a gente tem que lembrar também que tem várias doenças que matam, às vezes, até muito mais que o câncer e que não são comentadas. Mas o câncer ainda tem esse estigma de morte, esse peso. E não precisa ser assim, né? Eu acho que a gente pode, aos poucos e falando constantemente, tirando um pouco dessa carga. Mas eu acho que ainda tem muito. Eu ainda escuto muita gente jovem falando, não vou atrás, não. Imagina se eu for... E se eu achar? Se achar, trata. Se achar, trata. Né? E se achar, que bom que você achou agora. Porque pode ser que você ache numa fase que não tenha mais o que fazer. E tem doenças que a pessoa está viva, mas perdeu a vontade de viver, exato, enfim, né? Exato. E passa, e a gente vê pelo relato de vocês, pela fala de vocês, que a primeira coisa que a gente pensa é, eu quero viver, né? Eu quero viver. Então é o amor à vida, é o apego à vida, que eu acho que é o dom maior que Deus deu, o bem maior que Deus deu para a vida, para a gente, é a vida da gente, né? E algo que a gente tem em termos de valor é a saúde da gente, que a gente tem que valorizar a saúde, né? Procurar coisas boas que nos deem uma qualidade de vida. As três passaram pelo mesmo problema. Você também passou? Não. Eu sou uma pessoa que tem um propósito de vida de levar essa informação para as pessoas. Isso é importante. Então assim, dentro da experiência de vocês três, você pode passar um pouquinho daquilo que você recebe, as pessoas que muitas vezes têm a doença, passaram por uma situação mais difícil, depois a Ju, pode chamar de Ju? Claro. A Ju, sim, se você quiser, Ju, contar um pouquinho de como foi, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente dentro da área médica, a primeira coisa é a negação, né? Depois você tem aquela virada, não, eu quero viver, eu tenho, né, muito ainda a contribuir. Eu acho que a gente está fazendo aqui, hoje, o que a gente está fazendo é uma grande contribuição para a nossa população, né? Sejam mulheres, sejam homens, que os homens também se envolvam com as suas parceiras e levem, né, essa necessidade mesmo da prevenção. A gente está sendo aí pessoas, nós estamos trazendo à luz da sociedade ações que servem para políticas públicas que deem aí condições da pessoa ter um diagnóstico, ter um plano de tratamento, né, ter aí uma adequação da sua vida dentro daquilo que
foi o resultado do seu tratamento, enfim. Então, a bola está com você de novo. Vereador, eu não tenho câncer, né? Mas a minha história com câncer começou em 1989 com o óbito da minha mãe, né? De um câncer de colo do útero, que a gente sabe hoje que é uma doença evitável, né? Ou seja, a mulher precisa fazer o Papa Nicolau. E quando a gente vai para a praça pública para divulgar, para convencer a mulher, tocar na alma dela e falar, vá procurar um posto, e você escuta assim, desde quando você não vai no ginecologista? E ela fala, desde que meu filho nasceu. Eu falei, quando nasceu seu filho? 20 anos. Então, assim, isso não é... Só quem tá na rua escuta realmente. E o meu propósito realmente, como Grupo Sonho, é levar informações cada vez mais de qualidade e no linguajar que a outra pessoa consiga entender. Porque se a gente fala num linguajar muito difícil, a outra pessoa já bloqueia desde o primeiro momento e não ouve mais nada. Então, o que a gente tem como objetivo, né, seja eu, Renata, pessoa física, seja o Grupo Sonho, é levar essas informações para as mulheres de uma maneira que elas entendam, de uma maneira lúdica. Hoje a gente está andando pela região metropolitana de Campinas com uma roleta que a gente gira e a mulher responde as perguntas sobre câncer. O que a gente quer com isso? A gente quer deixar uma coisa animada? Não é só isso. É fazer com que aquela palavra que elas cismam de que dizer que é aquela doença, ela deixe de ser aquela doença e passe a ser o câncer. E o câncer, o que é o câncer? Quem são as pessoas que devem procurar a mamografia? Então, são pontos que a gente acha que são fundamentais a gente trazer para a população informações relevantes, de qualidade, mas de um linguajar que eles entendam. Legal. Só tem uma historinha que eu preciso contar, senão eu vou esquecer. eu tive na família, né, que eu considero da minha família, a minha segunda mãe, que é minha sogra. E ela teve câncer de mama aos 60 anos. Então hoje ela está com 22 anos que ela conseguiu se curar. Eu brinco, eu falo que eu sou o único genro que tem a foto da sogra na carteira. Mas é gostoso, né? Ela é uma pessoa que, quando foi diagnosticado, e eu estava nessa época no hospital da PUC, então eu pude dar todo o suporte para ela, com os meus colegas médicos, né, mastologista, ginecologista e obstetra, enfim. Quando foi diagnosticada, ela foi o esteio da família. Ela que deu o suporte para os meus 2 cunhados, para minha esposa, enfim, ela foi muito propositiva, muito positiva, né, no enfrentamento. Fez uma cirurgia radical, uma remoção de mama, quimioterapia, enfim. Teve um problema com a quimioterapia que extravasou, né, a medicação, teve lá uma ulceração de mão, que talvez tenha sido, acho que, o pior do processo, que ela enfrentava com uma certa tranquilidade, mas que poderia ter, de alguma forma, acabado com a vida dela, destruído, enfim. Ela se apegou na família, né, nas falas de apoio, no carinho, enfim, todo o suporte familiar. Bom, vamos lá, Ju. Vou dividir um pouquinho da minha história, né? A minha história com o câncer começou com 15 anos, que minha mãe teve câncer de mama. E o dela, ela recebeu um tratamento e com 3 anos de tratamento ela faleceu. E nesse período, a dificuldade dela de falar que ela tinha câncer, de dividir o que ela estava sentindo, de dividir com as pessoas a realidade, foi um momento muito difícil dentro de casa, porque não foi encarado como uma coisa não normal também, porque não é, mas com informação suficiente entre os filhos e os parentes, né? E quando eu recebi o meu diagnóstico, foi aquela pausa, né? Você faz uma pausa e você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Bom, primeira coisa quais são os próximos passos? Então, receber o diagnóstico, você tem que saber que existe uma série de exames médicos que você tem que ir atrás. E não dá tempo. Se você sabe, você tem que correr logo, né? E aí, a pausa número 2 foi, uau, e agora? O que eu faço com isso?
conto para as pessoas ou guardo para mim? Eu falei, não, eu vou fazer diferente, porque eu quero que a minha história seja diferente e que de alguma forma sirva de suporte, de apoio para outras pessoas, outras mulheres. E aí eu resolvi abrir a história, contar da minha experiência, falar, porque eu acho que além de nós passar pela doença, a gente tem que passar e deixar algo positivo. Né? Então, e eu sempre falo que a nossa geração é uma geração de sobreviventes do câncer. E você vai conviver com muitas pessoas que teve o câncer. Então, tem que, mais uma vez, normalizar, falar: eu tenho câncer, eu tive câncer, hoje eu estou curada de um câncer. Então é importantíssimo a gente dividir nossas histórias. E até hoje existem muitas mulheres que se negam a falar, que levam o tratamento sozinha, e isso adoece muito mais do que o tratamento, que ele tá ali para te curar. E você dividindo, você se cura, você divide a sua história, é uma parte do processo de cura do câncer, de cura do tratamento, é o que ele traz na sua vida, né? É uma história que vem com uma carga grande de efeitos colaterais, mas que traz também uma ressignificação muito grande em tudo que você faz a partir dali. E essa rede de apoio é fundamental, né, Juliana? Muito básica, importante. né? É assim, você tem que dividir. Eu acho que o meu papel hoje é divida a carga. Você não é uma mulher maravilha. Mulher, ela já tem uma demanda tem, grande. Mas a mulher já é maravilhosa. Já é maravilhosa. Então vamos dividir aí. mais e continuar a nossa história com outras mulheres. É o que a gente estava conversando antes de iniciarmos o nosso podcast. Que hoje aqui o nosso papel, ele é fundamental, né, de levar informação ou informações. Nós temos sim a obrigação, enquanto pessoas que passaram, né, por essa dificuldade ou pelas dificuldades que a doença acabou impondo, um grande poder de superação. Então vocês, né, e você, enquanto uma pessoa que tem ali uma entidade, o Sonho, o Grupo Sonho, que dá suporte para essas mulheres, mas que tem uma história familiar lá atrás, que foi a motivação para que você criasse esse vínculo, né, com essa necessidade, né, das mulheres, mas passar para quem está nos assistindo, e isso é o que eu falo que é a nossa obrigação, de sermos os multiplicadores, de sermos os agentes, né, seja agente público ou dentro da vida privada, ou como uma pessoa, né, que passou por isso, de prestar, né, obrigação de contribuir para a sociedade. A gente tem que deixar uma contribuição, e a contribuição que vocês estão deixando, né, dentro daquilo que vocês passaram é extremamente importante, né, porque a gente não consegue lidar com algo que seja difícil para a gente, que a gente não tem o exemplo. E vocês estão dando esse exemplo de, sabe, de desprendimento, de superação, de aceitação de algo que lá atrás fragilizava e mutilava e ceifava vidas, né, de pessoas. E hoje nós temos a possibilidade de ver muitas doenças que até então matavam, seja doenças cardíacas, né, quadros de hipertensão, diabetes. Nós temos hoje 3ª geração do HIV. Exato. Olha, quem diria que, né, quantos morreram lá atrás e hoje estão aí em 3ª geração, né, que estão limpos da doença. Sim. Agora eu vou passar para a Cíntia. Vamos lá, Cíntia, agora é com você. Bom, então, eu entendo que a sua sogra passou, porque eu fiquei 1 ano, 1 mês e 15 dias sem a mama direita. E é muito importante falar também que não porque não tinha como fazer reconstrução, porque era SUS, porque era convênio. Não, era uma questão física minha, que me impedia de fazer a reconstrução imediata. E aí todo mundo fala assim: nossa, você contou 1 ano, 1 mês e 15 dias. Sim, e você também contaria, se fosse do mesmo jeito. Mas também era aquela coisa: tá, vamos lá, o que precisa fazer? Põe um sutiã, põe uma blusa, vida que segue. Continua. Eu contava o tempo para a reconstrução, né? Mas eu acho que também, quando a gente fala do nosso problema, né, Ju,
a gente vira exemplo mesmo um pro outro. E é isso que a gente quer. Que alguém que está hoje pegando o diagnóstico, sentado na frente do médico e está recebendo o diagnóstico, que escute a gente agora, que possa falar assim, nossa, não, mas ó, a Cíntia tinha 33 anos, hoje ela tá com 54 Precisa e falar tá bem. também, né? Não, Precisa precisa, contar. ótimo, a a gente gente tá tá indo, muito porque tá bem. maravilhosa. É que normalmente mulher não gosta de falar a idade, né? não Mas fala. a gente não tem mais. Se a gente já pergunta, superamos. toma Já um passamos gado. essa já fase. superamos essa fase. Essa fase tá Legal. E olha totalmente que delícia, superada, né? Você não é? contando 54 anos e 20 anos após o seu diagnóstico. Né? E você tá aí. E eu acho muito importante a gente falar. E outra coisa, eu sou a pessoa abusada, né? Outro dia eu tava lá tomando minha medicação, porque eu ainda estou em tratamento, né? E tá tudo certo também. Não tem problema nenhum continuar em tratamento. Graças a Deus. E aí eu vi uma pessoa no canto, e ela angustiada, falando que ia começar... E eu entendi que ela ia começar a radioterapia. E não sabia quantas sessões, e aquela angústia. E eu aqui, só esperando. Eu falei, ela vai passar na minha frente. Ela vai passar na minha frente e eu vou dar um... Ai! Aí ela passou, eu falei, boa sorte! Aí ela olhou pra mim e falou assim, ai, pra você também. E parou pra pegar alguma coisa na bolsa. Eu falei, agora. Era deixa que você precisava. Era isso. Eu isso falei que eu assim, quero. olha, eu só queria te falar uma coisa. Vai dar tudo certo. Fica tranquila. Acredita que vai dar tudo certo. Eu tô aqui há 20 anos já. Ela, nossa! Eu falei, então eu já estive aí onde você está angustiada por não saber. Porque assim, gente, vamos lá. Porque é importante a gente virar a voz o tempo todo. Compartilhar, né? Compartilhar. Sempre. O médico deve ter falado pra ela, olha, a radioterapia, tranquila, é isso, é aquilo, diferente. papapá. Beleza. Mas uma pessoa que vira pra ela e fala assim, eu já fiz, tá diferente. tudo bem. É o exemplo. É o exemplo, Eu falei, entendeu? Vocês têm que passar isso. Aí ela parou, ficou me olhando. Ela falou assim, mas o que você tá fazendo aqui, né? Depois de 20 anos? Eu falei, então, eu tive metástase óssea. Depois de 20 anos? Eu falei, na verdade, não. Foi um pouquinho antes. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. O importante é você acreditar que faça tudo que lhe for orientado, tá? Faça direitinho. Você vai ver, quando você piscar o olho, a radioterapia acabou. E você já passou por mais esse degrau, e vai passar por outro, e por outro. Aí ela olhou pra mim e falou assim, posso te dar um abraço? Eu falei, mas é lógico, pode dar um abraço, pode pegar meu telefone, se você quiser conversar Ganha o comigo. dia, né? Ganha o dia, ganha o mês, porque, ganha o assim, ano. né, a gente sabe Muito legal. de muitas... A gente não sabe aonde essas nossas falas vão chegar. Eu sempre falo isso. Por isso que eu falo sempre para paciente, sentou o paciente na minha cadeira, deu um brechinha, eu jogo, eu lanço. Por quê? Ele pode conhecer alguém que está precisando de escutar algo assim, ou lá na frente pode acontecer algo com ele. Então eu acho isso que a gente faz é de fundamental importância. Mas também aquelas mulheres que não querem mais falar sobre isso, a gente também tem que respeitar, Exato. porque é individualidade. individual, né? Cada um sabe onde doeu, né? E às vezes ela curou, ela está curada do câncer, mas ela precisa também se curar desse processo. Não é Exato. fácil, mexe Não. com muita... Assim, O emocional, né? o emocional, É muito o físico, físico. porque às vezes tem pessoas que a gente escuta histórias que se não tivesse mexido com o físico, não perdesse o cabelo, não tivesse tido sintomas da quimioterapia, não contaria. Eu cogitei em falar assim, poxa, e aí, eu vou fingir que nada tá acontecendo ou não? Então, assim, faz parte do processo da cura. A cura da pessoa, ela não é só física, ela passa por um processo que é o emocional também. Mental, E a psicológico, cura assim. emocional, te falo que é muito mais importante ter um acompanhamento psicológico, ter um acompanhamento, porque tem muitas mulheres que passam sozinhas mesmo, sem um parceiro, sem um psicólogo. E hoje a informação, ela não é mais guardada numa caixa 7 chaves. A informação, ela está lá no Google.
que não é tão Isso, boa. Mas também ela está disponível com o seu amigo. Se você, ela sempre está ali. Você pode buscar a informação correta e escutar isso que nós fazemos aqui, compartilhar momentos é importante. E eu queria falar um pouquinho sobre compartilhar momentos. Pode falar. Uma vez a agência que trabalha, né, para o Grupo Sonho mandou uma mensagem de uma moça dizendo assim: eu gostaria muito de fazer encontros de pacientes. Essa moça tá aqui do meu lado, né, Juliana? E a gente começou juntos, né? Criamos um grupo. A Cíntia faz parte desse grupo também. Mariana, a Isabel, a doutora Isa. E a gente montou o primeiro encontro, foi mês passado, né? Sim. Foi em setembro, que foi lindo. Né? E as mulheres, a gente percebeu o quanto que essas mulheres precisam de voz e precisam de um espaço para compartilhar suas dores, seus dissabores, suas conquistas, suas vitórias. E em dezembro a gente vai fazer o segundo, né, Ju? Opa! Bora pro segundo. Vai dar tudo certo. E o segundo vai ser mais ousado porque a gente vai falar de sexualidade e câncer. Muito bom. Porque a gente tem que abordar temas também. Nós estamos das vivas, dores. né? E assim, a gente lida com muitas dificuldades. Eu, por exemplo, tenho 37 anos, uma jovem, mas eu tô na menopausa desde os 35. Então é aquela coisa, nossa, a menopausa. Vamos dividir aí o que a gente tem, o que a gente faz para passar por isso. Eu com 37 anos, eu tenho uma vida. Sim. Eu tenho uma filha de 5 anos. Como que eu faço para ter vitalidade para fazer isso? Como que eu faço o meu casamento continuar sendo funcional? Então, são palavras que a gente precisa dividir mesmo, né? Essa experiência, né? Isso aqui é um grande aprendizado, né? Para todos nós, né? Quando a gente acha que sabe tudo, é aí que a gente vê que a gente não sabe nada. Mas é a provocação, né, de um enfrentamento, de uma discussão, de uma construção, né, para que as pessoas tenham acesso à informação. E tudo que foi dito aqui, é importante que a gente divida, né? Nós temos políticas públicas que eles dão, primeiro, condição de fazer um diagnóstico precoce, fazer o rastreamento, depois o tratamento. O SUS faz isso, é importante. Depois vocês vão poder falar um pouquinho também. A reabilitação, né? A reconstrução da mama, isso é feito pelo SUS. Então você tem lá o seu convênio ou não tem, provavelmente talvez demore um pouquinho mais, mas o resultado final será o mesmo. Depende muito mais da pessoa, né, de se permitir primeiro a procurar o diagnóstico, fazer o seu controle anual, depois o tratamento adequado, né, o enfrentamento da doença, depois a reabilitação total e também, né, como a Cíntia falou, sem dificuldade alguma, fazer o seu tratamento. E hoje nós temos drogas extremamente seguras, tranquilas de serem administradas, dá uma qualidade de vida e a possibilidade de sobrevida, né, para as pessoas. Mas também é importante, eu vou pedir para vocês, quem quiser falar, né, você já deu uma deixa aí das mulheres se conhecerem, conhecer seu corpo, saber que o lado direito não é igual ao lado esquerdo. Às vezes tem uma mão diferente da outra, um pé diferente do outro, a mama também é diferente, mas ter atenção quando se olhar no espelho, ver que tem alguma coisa diferente, né? Então a gente tem alguns indicativos, caroço, a mama com aspecto diferente, a pele, secreção, eversão do mamilo, enfim, então se vocês quiserem passar, passa. Quem quiser falar um pouquinho de qualidade de vida, quais seriam os fatores de risco para o câncer de mama, para a gente já chegar, né, no nosso final desse podcast, fazendo as nossas considerações, mas não deixando de passar informações extremamente importantes para as pessoas que estão nos assistindo. Eu costumo dizer, vereador, que a gente pode dividir, né? Existe a prevenção. O que é prevenção? Prevenção, gente, é atividade física, é alimentação equilibrada, e a gente sabe hoje que tem estudos que mostram que a atividade física, ela realmente é feita de uma maneira regular, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 150 a 300 minutos de exercício por semana, ela pode diminuir a incidência do câncer. Isso é prevenção. E a gente tem o rastreamento, que seria o quê? Mulheres
de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir de 40 anos, faça sua mamografia anualmente. Por que mamografia e não o exame de toque, né? Porque o exame de toque, às vezes quando você toca e você identifica um caroço ali, esse caroço já está numa fase que não tem chances de cura, né? Então, assim, as pessoas antigamente, né, tinham o programa Alvo da Moda e tudo. Eu acho que foi super importante, porque fez com que as mulheres conhecessem e se tocassem, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que até hoje tem mulheres que não se conhecem, né? Não conhecem seu corpo. Então, o exame de toque, ele não é excludente, ele não é ruim, né? Mas o que a gente fala como rastreamento, o ideal é realmente a mamografia a partir de 40 anos para as mulheres nessa fase não podem deixar de fazer anualmente, tá bom? Ju? Vamos colocar a visita ao ginecologista na agenda. Na agenda. Uma vez por ano lá. Não esquecer. Ai, mas eu tô bem. Vai. Ah, mas vai. Coloca na agenda. É um compromisso que você tem que ter com você, né? A gente cuida de tantas demandas do dia a dia. 1 hora do seu dia, uma vez ao ano, no ginecologista, vai fazer uma diferença. Então é isso. Se coloquem como prioridade. E eu acho importante também a gente falar que a gente tem que ter muito cuidado para a vida não engolir a gente, né? A gente entra num ritmo... Eu fui uma pessoa que foi engolida. Eu estava há 8 anos formada, então 8 anos de formada, você tá naquele... Jovenzinho. Né? Acelerada. E já tinha passado 3 anos que eu não ia ao ginecologista e parecia 1 ano. Então, eu não posso dizer que eu sou um grande exemplo, mas eu sou um exemplo pensando nesse lado. Pare, faça pausas, olhe para você, né? Se conheça. Se conhecer é fundamental, gente. Assim, não só para a gente descobrir um câncer, mas também para você viver melhor, né? Autoconhecimento eu acho fundamental em todos os sentidos. Então, não deixa a vida te engolir. Eu sei que às vezes é difícil, né? Principalmente nada contra os homens, mas nós mulheres fazemos muita coisa. A gente pensa em muita coisa, a gente está sempre muito ativa. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, temos várias caixinhas. Falar várias caixinhas, não tem uma só. Tá tudo certo. Tudo conectado. Mas se eu pudesse deixar um recado hoje é esse. Se coloque na agenda, que nem a Ju falou. Para tudo que você quiser fazer. Ai, não tenho tempo de fazer exercício físico, porque você não está na sua agenda. Ai, não tenho tempo de passear, porque você não coloca na sua agenda. Ai, não tenho tempo de ir no médico, porque você não coloca na sua agenda. Tenho certeza que se você abrir sua agenda, você vai ter outros compromissos que às vezes não são para você, mas então você tire e se coloque na agenda. Eu acho fundamental. Coloque na agenda. Se coloque na agenda, eu acho que é um belo a mensagem começo. Porque se coloque na agenda. Quando você se coloca na agenda, então, por exemplo, eu não fazia atividade física. Isso daí é um problema, né? Porque assim, eu vou na disciplina e ainda aquela... gente, mas vai. Mas depois que você vai, isso aí. fica bom. Não, e acho também importante, assim, descubra aquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, eu não gosto de musculação, gente, desculpa. Mas eu amo Pilates. Boa, Então já estou lá, já me lá. encontrei. Mas para isso, o que eu tive que fazer? Agenda. Nesse horário não tem paciente, o paciente sou eu. É isso aí. Eu que me coloco na agenda. A atividade física ela é primordial, né? Não só para o bem-estar físico, né? mas mental também. Eu acho que eu sou rato de academia, então. Olha lá. Fica fora de atividade. Vou te falar, desculpa te interromper. As dores pós-tratamento que nós sentimos com a atividade física some. É impressionante. A gente tem que acreditar. A gente libera e assim, mais uma vez, né? Somos sortudos, vivemos numa cidade onde a Secretaria de Esporte e Lazer, elas proporcionam atividades gratuitas ao ar livre.
Então a gente tem aí com o secretário Vanim várias atividades que se tem em praça pública, yoga, você tem dança, você tem vôlei, várias atividades públicas que são gratuitas. Então assim, vamos procurar, vamos mexer o corpo. A gente tem parques que a gente pode andar. Né? Então eu acho fundamental esse se colocar na agenda, né? A gente está deixando muito, talvez, de lado isso. Legal, gente. Eu só vou dar uma informação para os nossos internautas que nesse mês de outubro a Secretaria de Saúde está disponibilizando mamografias nas carretas do Hospital do Amor. Então são 50 por dia e 35 lá no Hospital do Amor. Ligar no 160, fazer o agendamento. É importante que vocês, mulheres, façam o agendamento, procurem, né, pelo diagnóstico, façam esse rastreamento, né, nos pontos que estão sendo disponibilizados para a mamografia. O Santa Teresa também, mas foram esgotadas as vagas, mas hoje nós temos aí, né, seguramente, a possibilidade de atender todas as mulheres que quiserem fazer a sua mamografia. Eu vou agradecer de coração a Renata, a Juliana. Juliana é o nome da minha filha, a Ju, a mesma idade da minha Juliana, a mesma simpatia, viu? Que Deus continue abençoando, iluminando a sua vida, Obrigada. te trazendo muitas alegrias, mas muitas alegrias. A gente sabe da dificuldade que é, né, ter um diagnóstico, mas a gente sabe da alegria que é superar uma doença. Então fica aqui, né, o meu reconhecimento, a minha admiração, né, por toda a luta de vocês. E essa oportunidade aqui é ouro, né? É ouro. A Cíntia não é diferente, a gente ainda tem um vínculo maior porque nós somos companheiros, colegas de profissão. E a gente sabe que aquilo que ela passou pra gente, esse sorriso bonito, ela consegue, né, reproduzir no consultório dela, certeza, com os pacientes dela. Então também a minha gratidão, a minha admiração, né, e deixar aqui um convite para que vocês, numa próxima oportunidade, né, venham de novo debater esse assunto, talvez com algumas informações diferentes, algo que a gente deixou de falar, mas eu acho que a gente deu uma pincelada geral. Dessa forma, agradecendo a presença de vocês, a contribuição de vocês, eu me despeço dos nossos internautas, deixando aí um canal de comunicação para que vocês façam os seus questionamentos, eles serão respondidos, e também uma sugestão para um próximo programa. Gente, muito obrigado. Obrigada. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês e a todos nós. Obrigada. Foi ótimo. Né?